E aí, vamos bater um papo? Música secular, mais uma vez. Algumas pessoas me sugeriram esse tema para falar. Inclusive, não esqueça de mandar sua sugestão. Você pode comentar aí, já curte, já compartilha. Se você quiser ir lá no meu Instagram e falar comigo pessoalmente, no WhatsApp, alguma forma de contato, só falar aí, tá bom? Porque as sugestões de vocês são sempre muito boas para se tratar de temas que a gente vive todo dia, né? Então, não se esqueça de comentar, não se esqueça de compartilhar e vamos lá. A gente acaba sempre voltando a alguma época a falar desse tema, né? Música secular, música cristã, pode isso, pode aquilo. E olha, eu não quero fazer desse vídeo típico aquele onde eu mostro a minha opinião, coloco o goela abaixo de vocês e convenço vocês de que ou vocês estão errados ou vocês já estavam certos. Não, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Porque na maioria das vezes esse tema surge de tempos em tempos e a única coisa que a gente quer fazer é ganhar a discussão do nosso lado da moeda e falar que a gente está certo. Mas a gente nunca para entender por que esse problema sempre aparece. Só para deixar claro, eu tenho minha opinião formada, ao longo do vídeo eu vou estar dando os pitacos. Mas se você gosta de tipo do vídeo que mostra todas as bases teológicas e papapá, vou deixar aqui na descrição ou no card, apareceu em algum lugar, não sei apontar. Vídeo que o Dois Dedos de Teologia fez sobre esse assunto, com todas as referências possíveis na Bíblia sobre isso. Porque hoje eu quero levar um approach diferente, vocês vão entender o que eu quero dizer. Para estar falando desse quesito de música secular e tal, a gente precisa estabelecer algumas coisas para entender por que esse problema surge de tempos em tempos. Então eu separei aqui 3 tópicos ao longo desse vídeo que a gente vai trabalhar. Lembrando que eles não estão totalmente separados um do outro, eles se entrelaçam. Então pode ser que eu repita algumas coisas. Então quero que você preste muita atenção para você ver a ligação entre todos eles. Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender por que o problema da música secular sempre aparece de novo e coisa aqui, coisa ali. Isso tem um aspecto cultural. O que você quer dizer com cultural, Igor? Que bom que você perguntou. Cultura. Cultura é literalmente todas as formas possíveis de se ver o mundo e se conectar com o que há. Eu não quero muito que você pense aqui no mundo como o mundo, aquilo que é contra Deus. Não estou falando de terra, eu estou falando da vida, tá? Tudo. E a gente tem que entender também que não existe uma cultura só. Que muitas das vezes a gente é muito raso nas proporções das coisas e a gente olha para fora e fala a cultura. Sendo que existe milhões de formas de se ver o mundo, milhões de formas de se adaptar à vida em que vivemos. E no final do dia é isso que é a cultura, de um jeito bem resumido. Agora, qual o problema quando a igreja entra nisso? Nós temos uma cultura, nós temos a cultura do cristianismo. Mas o que acontece quando a gente vai e conhece e vê outra cultura? Muitas das vezes, por não termos olhos cristãos verdadeiros, não temos olhos de missões, não temos olhos de analisar o que está acontecendo, a gente cria uma barreira de defesa. E aí, em vez de discernir, em vez de criar portas para analisar aquilo que pode ser colocado ali, uma ponte entre as culturas, a gente cria muros. E aí, esses muros não só nos separam das outras culturas, das outras pessoas, mas também criam uma falsa sensação de segurança que na verdade está confinando a gente ao nosso próprio buraquinho ali, que na verdade só faz a gente ficar distante de todo mundo. Agora entenda o seguinte, existem tanto culturas boas quanto culturas más, existem vários tipos de cultura. Mas o que eu estou dizendo aqui é que em muitos casos, na bolha cristã, a gente ou entra num modo defensivo, se esconde de todo mundo e tenta fazer o nosso próprio jeito de viver único pra gente, como se a gente fosse um alien, ou então tenta sair invadindo e impondo as nossas opiniões sobre os outros, como se fosse um tipo de conquista. E aí isso levanta os muros deles contra a gente. A gente tem que lembrar que muitas das vezes essa tomada, querer tomar poder pela cultura, não vem de um quê bíblico, mas vem de um quê social.
Porque se você prestar atenção, em muitos casos, ser crente, ser cristão, tem uma pragmática de aparência. Tal momento a gente vai estar com a Bíblia debaixo do braço e vai sair para ir na igreja todo domingo e usa tal palavra e usa tal linguajar, e assim você é um cristão. E a gente esquece que ser cristão não é a questão de inventar uma cultura e se separar do mundo, mas é de ser uma cultura por mim mesmo e aplicar isso enquanto eu vivo nesse mundo. A segunda coisa que a gente tem que entender quando a gente fala do problema da música secular e tal, e arte, é justamente o que é psicológico da coisa. E agora eu vou entrar um pouquinho mais no mérito da minha opinião e vocês vão entender o porquê. Eu sou músico e eu acredito que para os músicos seja um pouquinho mais fácil de entender, mas eu quero que você pense no seguinte: música, em geral, sendo ela cristã, secular, seja o que for, ela traz para nós um peso na nossa vida. Esse peso se chama memória. É muito mais comum a pessoa ter algum tipo de trilha sonora da vida do que necessariamente muito mais um livro ou um quadro que a marque, ainda que isso aconteça de vez em quando. Mas assim como num filme, muitas vezes as músicas elas levam a gente a caminhar em diferentes áreas da vida, em diferentes momentos da vida, colocando memórias, emoções e trazendo isso à tona quando essas memórias vêm. E agora eu vou deixar explícito a minha opinião. Eu acredito que a gente faz a pergunta errada quando a gente fala dessa questão. A pergunta não deveria ser se é pecado, mas quando a música é pecado. Eu achei interessante que eu vi nos comentários de YouTube, vídeos de YouTube, um pastor falando sobre isso. Que uma vez um membro dele foi lá no gabinete e perguntou para ele: pastor, eu queria saber se eu deveria ouvir tal música ou não e tal, se isso é pecado, faz algum mal. E aí o pastor pergunta: ok, primeiro me responda isso. Para onde esse tipo de música te leva? E aí o homem responde: me faz lembrar das amantes, me faz lembrar daquele momento ruim que eu tive. E aí o pastor responde: então essa música está proibida para você. Ou seja, entendeu o que aconteceu aqui? A música tem efeitos muito específicos em cada um de nós e nas experiências que cada um de nós temos. Muitas das vezes um argumento que as pessoas usam para definir como pecado música secular é: olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí eu falo: exato, é isso! A questão é que a gente leva esse fato, esse versículo de uma forma muito rasa. A gente decide generalizar tudo o que acontece no mundo secular e fala: olha, eu não quero isso, não quero isso, não é cristão, não quero isso. Sendo que muitas vezes tem algumas coisas no chamado mundo de crente que machucam a gente profundamente. Agora, entenda isso, eu não estou dizendo que você está liberado para ouvir música de cachorro, por exemplo. Música de cachorro, Igor? O que você está falando? Senta. Enfim, você entendeu. Porque quando eu lembro de Filipenses 4, quando fala de que tudo que a gente deve pensar deve ser bom, amável, nobre e tal, isso se aplica à música e se aplica a todas as outras áreas da vida. E muitas das vezes o jeito como você vê essa música ou vê alguma coisa muda ao longo do tempo. Vou pegar um exemplo muito comum. Você com certeza já teve um amigo, uma namorada, alguém que você ouviu alguma música no momento que estava com ela e essa música podia até ser boa ou não era tão boa e você tolerava por causa dessa pessoa. Aí essa amizade acaba, esse namoro acaba e depois você escuta essa música de novo. Essa música que você muitas vezes gostava ou até tolerava, meu irmão, você acaba ficando carregado de ódio por ela. E não necessariamente porque a música é boa ou ruim, mas porque ela carrega um traço emocional do que você passou, a sua experiência de vida. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Sim. E por isso a gente tem que pensar muito mais a fundo de nós mesmos e determinar, ver realmente qual é o gatilho, o que é aquilo que deixa minha consciência pesada, o que é aquilo que o Espírito Santo me avisa que é pecado, para onde que esse tipo de música, para onde que esse tipo de arte, para onde que essa coisa, essa conversa me leva. E aí sim, traçar a linha, não generalizando tudo, mas definindo no âmago da sua alma o que realmente faz bem e o que não faz.
E aí, caminhando para a última parte, a gente tem um assunto muito interessante. A gente tem um aspecto social dessa questão. E por que eu quero falar disso? Porque na maioria das vezes essa pergunta não aparece com gente muito nova na fé, não aparece com gente que está de fora da igreja. Essa pergunta aparece em crente cascudo ou então em gente que trabalha com música e é cristão. Então eles ficam se perguntando, poxa, como que eu devo agir? Como que eu devo reagir a isso? E aí sim, agora eu estou falando diretamente para os cristãos, eu quero ir a fundo na Bíblia nisso. Isso vem justamente naquele ponto que eu falei no começo do vídeo, que eu não queria forçar minha opinião goela abaixo em vocês. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 14, rapidinho, capítulo todo, eu vou ir e voltar em alguns versículos. Vamos lá. Acolhei ao que é débil na fé, ou fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que eu quero dizer com esse texto? Cara, muitas das vezes a gente entra nos debates absurdos sobre esse tema, quando na verdade a gente nem quer ter uma resposta bíblica, a gente só quer ganhar com a nossa opinião, a gente só quer sentir que está certo. Sendo que na verdade o que Deus fala é para ter compaixão e cada um ter a sua própria opinião definida com seu pensamento cativo a Cristo. E aí muitas das vezes quando você fala desse negócio de fraco na fé, vem muita questão do escândalo. Mas é interessante que eu estive pesquisando um pouco sobre isso, que a gente entende escândalo do jeito errado de como está escrito na Bíblia. A gente acha que escândalo é algo que a gente causa em outra pessoa. Mas escândalo, na verdade, é algo que a pessoa causa a si mesma e pode ser por meio da gente ou por ela mesma. Então se liga aqui no mesmo capítulo, Romanos 14, um pouquinho depois. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, eu não sei se você pegou o sentido de escândalo que está aí. O escândalo, na verdade, é algo que, mesmo se não for pecado no sentido geral, eu fazendo com a consciência pesada, sem ter fé naquilo, se torna pecado para mim. É interessante o comentário dessa Bíblia, o comentário da Bíblia Chat, de vez em quando eu coloco aqui, porque ele fala assim no versículo 22. A fé que tens tem o sentido de uma firme e inteligente convicção sobre a inocência de sua prática ou ação. Por outro lado, tudo o que for feito na dúvida e sem convicção é pecado. Ou seja, isso é uma coisa que acontece lá no texto de 1 Coríntios 8 também, que eu vou estar lendo aqui. Quando alguém se coloca à disposição de algo e fica na dúvida se é ou não é pecado, e fica com o coração pesado, isso é, na verdade, o Espírito Santo avisando que a pessoa não tem convicção daquilo na fé que ela tem. Por isso, com a consciência pesada se torna pecado. E você lembra do que eu disse na última vez? O que acontece aqui influencia muito o que acontece aqui. Então vamos entrar lá em 1 Coríntios 8 para a gente entender isso com um pouco mais de aprofundamento. Eu recomendo que você leia isso aí em casa mais aprofundado. Eu vou dar só algumas revisadas em alguns versículos chave sobre esse assunto. Então, aqui no capítulo 8 de 1 Coríntios,
Paulo está falando aquela mesma coisa sobre a questão de comer comida e tal, e a gente pode aplicar isso porque a gente está consumindo arte, né? Consumindo música. E o que Paulo está falando aqui? Vamos ler a partir do versículo 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que o crente forte na fé, e eu vou usar esse termo aqui, ele sabe que como ele é liberto por Jesus Cristo, aquilo ali não tem poder sobre ele. Mas aqui, aquele que entrou na fé, aquele que tem a fé um pouco mais insegura, aquele que não tem noção do que está acontecendo, por achar que aquilo é ruim e não ter certeza e continuar a fazer aquilo, na verdade ele está fazendo como se estivesse pecando, porque na mente dele é ruim e ele está fazendo de qualquer jeito. Então se liga na continuação do versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Então, o que isso significa? A gente que tem convicção de que alguma coisa não é pecado, nesse caso você pode estar ouvindo uma música, através do nosso conhecimento e através da nossa relação com o Espírito Santo, a gente não sente peso, porque a gente sabe que aquilo não é pecado e que a nossa vida não está firmada naquilo, mas em Jesus. Agora, para a pessoa que não tem certeza disso e olha você fazendo e vai lá e fala, ele sabe que não é pecado. Eu não tenho certeza, mas eu quero ser assim, então eu vou fazer. Aí no final essa mesma pessoa fica na dúvida e faz. Essa dúvida que se torna um peso na consciência, que faz ela sentir como se ela estivesse pecando, acaba se tornando um pecado de verdade, porque a sua consciência fraca a escandalizou. Então eu estou livre de pecado. Mas essa pessoa que está ao meu lado e não tem essa noção de conhecimento e maturidade com Jesus Cristo, faz algumas coisas achando que é pecado. E por isso se torna pecado no coração dela. Sendo assim, aí nesse caso, eu sirvo de pedra de tropeço para o meu irmão. Agora, a gente tem que definir bem essas categorias. Porque existe o forte na fé, que ele tem convicção da sua escolha, que ele tem maturidade com Cristo e sabe o que está fazendo. A gente tem o fraco na fé, que não tem tanta maturidade, que não sabe o que está fazendo e por muitas vezes é induzido a pecar porque a sua fé e a sua consciência não estão alinhados. A gente tem o fariseu, que é o cara do caso lá de Romanos 14, que é quem quer discutir, que é a pessoa que fica falando: ei, não faz isso porque eu sou fraco na fé, faz isso aí porque é errado. Ei, não faz isso aí porque você vai me fazer tropeçar. Essa pessoa, na verdade, na maioria das vezes, já tem a opinião bem definida na sua cabeça, mas ela só quer discutir e provar para você que ela está certa. Dito isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que não desacate a palavra do seu pastor por causa disso. Procure sempre os seus líderes, procure sempre esclarecer esse tipo de questão na doutrina que você segue, na congregação que você segue, porque a questão aqui não é ser rebelde. A questão aqui é ser consciente e ter maturidade nas suas próprias decisões. Você acha que ouvir música secular em geral é pecado? Não ouça e não peque fazendo isso. Você acha que música secular em geral não é pecado?
não peque tornando isso o centro da sua vida. E quando for falar com um irmão de opinião diferente, trate ele com amor, com carinho e estejam com o amor de Cristo acima das suas opiniões pessoais. Opa! Igor da edição aqui, rapidinho só para dar um aviso. Eu esqueci de falar isso ali na hora, mas a sugestão de livro hoje é esse aí que eu vou deixar na foto. Felizmente eu não tô com o livro em mãos, porque na verdade ele é do meu tio, então eu tinha pegado emprestado, mas acabei devolvendo. Mas fica aí a recomendação. E lembre-se sempre, pesquise as coisas, confirme as coisas, busque conhecer, não esqueça de pedir ajuda e Deus te abençoe, ok? É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês por terem visto esse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Podem dar sugestões aí nos comentários. Eu queria agradecer ao pessoal que deu sugestão, tanto desse quanto de outros temas e tem ajudado. Feedback de um pessoal que tem me ajudado muito, cara. Lisa, Moicano, Renan, todo mundo aí que tá, assim, direto, Davi, Salomão, pô, vocês são tops. Tem muita mais gente aí que fala comigo, desculpa se eu esqueci o nome. Mas assim, Deus abençoe vocês. Não se esquece de, se quiser conversar comigo, chama no Instagram, fala comigo aí e a gente se vê na próxima.